Nabai. O próprio nome já era um presságio, um reflexo daquilo que carregava em sua alma. Insensato, vil, sem discernimento diante do Altíssimo. Ele habitava no Carmelo, dono de vastos rebanhos, cercado de abundância e de servos. Aos olhos dos homens, era um homem próspero, cercado por riquezas que poderiam sustentar gerações. Mas diante do Senhor, era apenas um tolo vestido de vaidade, sustentado por bens que não passavam de poeira acumulada sobre um coração de pedra. Enquanto desfrutava de sua fartura, outro homem vagava pelos desertos, Davi, o ungido de Deus, escolhido para reinar sobre Israel. Ainda perseguido por Saul, ele habitava em cavernas e terras secas, acompanhado de seus guerreiros. E ali, nos campos, os caminhos desses dois homens se cruzaram, pois durante as estações da tosquia, quando os servos de Nabal estavam entre as colinas apacentando os rebanhos, os homens de Davi se tornaram seus guardiões invisíveis. Nada lhes foi tirado, nenhum lobo ou ladrão ousou tocar no que pertencia a Nabal. Aqueles guerreiros, que poderiam facilmente ter tomado de assalto rebanhos inteiros, escolheram agir em justiça. Foram muralhas de fogo ao redor do que não era deles, protegendo o patrimônio de um homem, que sequer sabiam reconhecer o peso da graça. Chegado o tempo da tosquia, o coração dos homens festejava, pois esse era o período de banquetes, de celebração pela abundância, de distribuir pão e vinho, em sinal de alegria. Foi então que Davi, não exigindo tributo, mas apelando à honra e à justiça, enviou seus jovens com palavras de paz. Ele pediu apenas aquilo que fosse do agrado de Nabal: pão, carne, vinho, sustento para si e para os seus guerreiros. Não como mendigo, mas como aquele que havia se tornado escudo invisível de seus bens. Mas a resposta de Nabal não veio com gratidão, nem com reconhecimento. Ao contrário, sua boca se abriu em zombaria, e de sua língua jorrou veneno. Ele desprezou Davi, não como a um estrangeiro qualquer, mas como quem afronta o próprio decreto do Senhor. Disse com arrogância: quem é Davi, e quem é o filho de Jessé? Muitos são os servos que hoje fogem de seus senhores. Suas palavras eram dardos contra o ungido de Deus. Nabal zombou daquilo que o céu havia estabelecido. Não viu em Davi o escolhido, mas apenas um fugitivo. Não reconheceu a mão do Senhor, mas apenas enxergou um homem errante. Sua insensatez não estava apenas em negar pão e vinho, mas em rejeitar aquele que o Espírito do Altíssimo já havia separado para governar. Eis o mistério: quando um homem afronta o ungido, afronta também o ungidor. A afronta não é apenas contra carne e sangue, mas contra o decreto eterno. Por isso, as palavras de Nabal se tornaram sua própria sentença. Sua zombaria subiu aos céus como incenso fétido, e diante do trono de Deus, o peso de sua loucura foi selado. Quando a resposta chegou a Davi, a ira do guerreiro se inflamou como fogo em meio ao deserto. Ele jurou diante dos seus homens que até o amanhecer não restaria um só varão da casa de Nabal. A espada seria desembainhada, e o sangue correria como rio. O insulto havia acendido a fúria de Davi, mas por trás da ira humana, movia-se também a justiça divina, pois Deus já havia separado o fim do insensato. Antes que a lâmina de Davi se erguesse, outra voz surgiria como bálsamo no meio da tempestade, a voz de Abigail, esposa de Nabal. O coração de Nabal, endurecido como pedra, continuava a pulsar no mesmo ritmo insensato da sua arrogância. Aquele homem, cuja riqueza se media em rebanhos, não percebia que sua vida estava suspensa por um fio invisível, prestes a ser cortado pelas mãos do Altíssimo. David, o ungido de Deus, ouvira da afronta e, inflamado pela ira, preparava-se para descer sobre a casa de Nabal como espada de juízo. Seus homens, guerreiros calejados pela batalha, ergueram suas armas, sedentos de justiça, pois como suportar a vergonha lançada contra o escolhido do Senhor?
Não era Nabal apenas pó e cinza, e ainda assim ousara zombar daquele a quem o Espírito já havia ungido como rei? Mas no meio dessa trama de orgulho e de iminente sangue, Deus levantou um instrumento inesperado: Abigail, esposa de Nabal. Diferente de seu marido, sua alma resplandecia prudência e temor. Ao saber do ultraje cometido, não tardou em agir, sem esperar que Nabal consentisse, pois sua loucura não permitia razão. Carregou sobre jumentos pão, vinho, figos e cordeiros, e desceu apressada ao encontro de Davi. Ali, diante do exército inflamado, Abigail se prostrou com humildade. Seu rosto tocou o pó, sua voz tremeu como quem intercede não apenas por um marido insensato, mas por uma casa inteira prestes a ser destruída. Com palavras que cortavam como luz em meio à escuridão, ela reconheceu o erro, chamou a insensatez pelo nome, loucura, e pediu que Davi não se vingasse por suas próprias mãos, mas deixasse o Senhor julgar. E Davi, ouvindo, não pôde resistir. A chama de sua ira se acalmou, como brasa apagada pela água, pois viu naquela mulher não apenas sabedoria, mas um sinal de que Deus o preservava de cometer sangue em vão. Ele, o ungido, seria lembrado como rei justo, não como vingador precipitado. Assim, Abigail retornou à sua casa, levando consigo o peso da intervenção divina que retardara a espada. Enquanto isso, Nabal, alheio a tudo, banqueteava-se em sua casa como um rei decadente, embriagado pelo vinho e pela própria arrogância. Seu coração estava cego, sua alma surda, e sua boca cheia de riso tolo. Não sabia que o juízo já marchava contra ele, invisível, silencioso, inevitável, pois os céus registraram sua afronta, e o Deus zeloso que protege o seu ungido já decretara o fim de seus dias. Abigail, em seu silêncio, aguardava o momento certo para revelar ao marido o que havia acontecido. Mas quando a verdade lhe foi dita, quando ouviu que sua vida fora poupada apenas pela intercessão da esposa, algo dentro de Nabal se quebrou. Seu coração gelou como pedra, seus olhos se apagaram como lâmpadas extintas. E 10 dias depois, o próprio Senhor o feriu de morte. Não pelas mãos de Davi, mas pela sentença direta do Altíssimo, para que todos vissem que não se zomba impunemente do escolhido de Deus. Assim caiu Nabal, o insensato, não pela espada humana, mas pela justiça divina. Seu nome, para sempre, tornou-se símbolo de loucura e desprezo pelas coisas sagradas. Sua fortuna, inútil diante do pó. Sua vida, arrancada sem aviso, como árvore seca que cai no silêncio da noite. Enquanto isso, Abigail, liberta do peso de um homem sem temor, foi recebida como esposa por Davi. O contraste era claro como o dia e a noite, o insensato que pereceu em sua arrogância, e a sábia que foi honrada por sua prudência. O juízo de Deus se cumprira, não com violência desmedida, mas com precisão divina, pois o Senhor é quem ergue e quem abate, quem guarda os seus, e quem sentencia os soberbos. A noite em que Nabal celebrou seu banquete foi a coroação de sua insensatez. Ele acreditava que sua riqueza era muralha impenetrável, que seu nome ecoava como força, que seus servos e sua fortuna poderiam sustentá-lo contra qualquer ameaça. Enquanto o vinho escorria em abundância, e os convivas gargalhavam diante da ostentação, Nabal erguia-se como um rei sem trono, zombando daquilo que não compreendia, o peso da mão de Deus. Mas no invisível, sobre aquela casa mergulhada em arrogância, pairava a sentença do Eterno. O Senhor, que tudo vê, já havia decretado o fim daquele homem. Quando a embriaguez passou e a manhã chegou, as cortinas da ilusão foram rasgadas. Abigail, com sua voz firme e serena, revelou ao marido aquilo que ele não queria ouvir. Como a espada de Davi já estava levantada contra sua vida, e como apenas a intercessão dela no último instante desviara a ira do ungido. Mas tais palavras não encontraram em Nabal arrependimento, nem humildade, nem gratidão.
Em vez disso, foram como uma espada que atravessou sua alma. O homem que sempre se gabara de força e dureza estremeceu, e o coração que antes pulsava em arrogância tornou-se como pedra dentro de seu peito. Foi como se toda a vitalidade que sustentava sua altivez lhe fosse arrancada em um só momento. O texto sagrado nos diz que seu coração morreu dentro dele, e ele ficou como pedra. Era o prenúncio de um juízo ainda mais pesado, pois 10 dias depois, o Senhor mesmo o feriu, e Nabal expirou. Não foi pela espada de Davi, não pela vingança humana, não por acidente ou doença comum, mas pela mão direta do Deus dos exércitos. Ele, que havia zombado do ungido, caiu sob o peso da justiça divina, e sua vida foi encerrada como se fosse uma chama apagada pela tempestade. O contraste é inevitável. Enquanto o insensato tombava, a mulher sábia era exaltada. Abigail, cuja prudência havia salvado toda a sua casa da destruição, foi chamada por Davi para ser sua esposa. A viúva do tolo tornou-se rainha em esperança, entrando na história como parte do destino traçado pelo Senhor. Aquele que viveu em arrogância deixou apenas memória de vergonha, mas a mulher que temeu ao Senhor foi honrada. A morte de Nabal não foi apenas a queda de um homem rico. Foi o sinal de que Deus não se deixa escarnecer. Foi a revelação de que zombar do ungido é zombar do próprio Deus, e que nenhum poder terreno pode sustentar o insensato, quando a mão do Altíssimo se levanta. O banquete da arrogância dura apenas uma noite, mas o juízo de Deus alcança até o mais orgulhoso coração. Assim, a história ecoa como advertência eterna. O insensato que endurece o coração diante da correção será quebrantado de repente, sem que haja cura. Mas aquele que teme ao Senhor encontra refúgio, mesmo quando as sombras do juízo se aproximam. Nabal caiu como exemplo de ruína, Abigail foi exaltada como exemplo de prudência, e Davi prosseguiu como um ungido que ninguém poderia resistir, pois era sustentado pelo braço do Altíssimo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7.